55, vamos ler aqui o versículo 17. A gente sabe que essa primeira quinta-feira, por enquanto, enquanto o bispo Paulo não muda, ainda a gente tem essa oportunidade hoje de estar nesse propósito de orar, de clamar, de suplicar, de aguardar em Deus, A gente sabe que esses minutos finais aí é reservado para que a gente possa também entender pela Bíblia Sagrada um pouco mais do que ela fala sobre a oração. Você pode se pôr de pé um pouquinho? Em referência a esta palavra, Salmo 55, versículo 17, apenas esse versículo, Salmos 55, versículo 17. Na minha Bíblia, no meu versículo está assim, de tarde, de manhã e ao meio-dia eu oro, eu clamo e Ele ouve a minha voz. Olha que versículo maravilhoso que aumenta a nossa fé. Romanos, pode se sentar. Romanos 10, 17 fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então eu ouvi agora o Salmo 55, versículo 17. Qual era a atitude do salmista? Será que ele não tinha atividades para fazer no seu dia a dia? Claro que tinha. Será que ele não trabalhava na sua época, na sua profissão, naquele tempo? Claro que ele trabalhava. Será que ele também não andava ocupado e também não tinha uma vida corrida na sua época? Claro que é diferente dos dias de hoje, mas também na sua época ele era um ser humano como qualquer um de nós. Ele dormia, acordava, mas ele sabia qual era a obrigação, o dever, qual era a disciplina e o exercício, porque é uma disciplina e um exercício espiritual, tanto para ele, para esse salmista, que falou o Salmo 55, versículo 17, como é também para mim e para você. Veja que ele não falou aqui que você tem que estar só de joelho dobrado. Ele não falou a postura como ele orava. Ele só falou: eu vou dormir, eu acordo, mas se for colocar em ordem, eu pela manhã, pela tarde, ao meio-dia e à noite, eu oro, eu clamo, mesmo fazendo o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu vou ter que cuidar dos porcos, da galinha, do bode. Estou falando daquela época, tentando entrar um pouquinho lá na cabeça desse salmista e tentar imaginar o que ele fazia. Ele jogava lá, quem sabe, milho lá para as galinhas. Ele acordou, o sol raiou, ele já está de pé. Mas ele sabia que o mais importante para ele não era isso. Ele tinha que fazer as suas atividades, tinha que trabalhar, tinha, como qualquer um de nós. Mas ele coloca como prioridade e o que o fortalecia, o levantava, o renovava, o revestia, o fazia estar animado, alegre, contente. Era o que? Eu vou orar, eu vou clamar, independente se é 6, 7 horas da manhã, independente se eu estarei sentado ou de pé, ou andando, ou cuidando dos meus animais,
naquela época não tinha nada para ajustar ou para aparar. Claro que tinha, como na nossa também. Eram as atividades do dia a dia. Mas o salmista, ele nunca esquecia de praticar esse exercício, essa disciplina, esse costume, esse hábito diário, de manhã, ao meio-dia, na parte da tarde, à noite. Eu oro, eu clamo, na certeza de que quando eu falar para resolver alguma situação, eu sei em quem eu tenho a quem recorrer, que é o único e verdadeiro Deus, que vai me dar saída, solução, escape, vai me ajudar a vencer todo tipo de problema, de luta. E é por isso que quando eu acordo, abro os meus olhos, eu já posso confiar. O que fala o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, quando você ora, quando você clama, quando você confia, quando você acredita, quando você está seguro que Deus vai te ouvir pela manhã, ao meio-dia, na parte da tarde, à noite, você estando no teu lar, você estando no teu trabalho, você estando na calçada, você estando aqui na casa de oração, você visitando alguém. O que é orar em espírito? É você sempre estar ligado com o teu pensamento em quem? Em Deus. Isso é orar em espírito. Você ora com palavras, certo? Quando você dobra o teu joelho, quando você tem um tempo mais reservado, mais particular, mais pessoal, seja aqui na igreja ou lá no teu lar, quando você fecha a porta e reserva lá alguns minutos. Mas no nosso dia a dia, como o salmista falou, de manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite, ele, claro, eu tenho certeza que ele não ficava 24 horas de joelho dobrado. Ele tinha que fazer as suas coisas, assim como eu e você. O mais importante é, e eu tenho certeza que ele também orava em espírito, ele andando, mas com a voz não saía, a boca não mexia, mas o pensamento, a mente, sempre ligado em Deus, sempre pensando: Deus, eu vou ter que me deslocar até aquele local, eu vou ter que resolver aquela situação, me dá sabedoria. Isso só em espírito, só orando aqui ligado. E você pensa que Deus, ele não ouve a voz do teu pensamento? É claro que ele ouve a oração em espírito. Tudo sobe como ele cabe lá no odre de Deus, e você resolvendo algo que é fácil ou difícil, você sempre está falando: Deus, vai na minha frente, vai me iluminando, vai me dando graça, vai usando pessoas que eu vou encontrar naquele ambiente, prepara o coração. Isso é no teu dia a dia. Assim também o salmista era totalmente dependente de Deus, e a vitória era certa. Inúmeros salmos aqui, nem todos, mas a maioria de Davi, quando ele estava angustiado, quando ele era perseguido por Saul, quando ele era afrontado, quando ele estava em lágrima, quando ele estava triste, ele recorria a quem? Ao sacerdote, ao exército dele, que ele era rei. Ele recorria à pessoa mais íntima do lado dele? Não, ele ia aos pés de Deus. E ele sempre falava: Tu és o meu socorro bem presente na angústia. Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha torre forte, é Deus que me ajuda
tristeza, essa aflição, essa angústia, esse medo, essa covardia, algo que ele perguntava e não tinha resposta, mas ele ia aos pés do único e verdadeiro Deus, porque ele orava de manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite. Deus me faz lembrar de Daniel. Há um versículo lá, em um determinado capítulo, que está bem escrito lá, e Daniel orava 3 vezes ao dia, ou seja, manhã, tarde, à noite. Pessoas querendo achar um defeito nele, pessoas querendo apontar o dedo, julgá-lo, armar alguma cilada. E eram pessoas de elite, que tinham cargo potentes, grande naquela época, presidente, governador, sátrapas, enfim, gente que era, entre aspas, naquela época da política. Ia o rei denunciar: tem um certo homem lá, de nome Daniel, que ele abre a janela lá para Jerusalém, e toda hora que a gente passa, ele está lá, do joelhinho dobrado, só vê a cabecinha na janela. Rei, ele está lá, orando ao Deus de Israel, não é o nosso Deus. Ia na alcagueta, o X9, ia lá denunciar ao rei Dário lá, e Daniel, firme e forte, com o joelhinho dobrado, de manhã, de tarde, à noite, fizeram o que fizeram, caiu lá na cova dos leões, naquela situação difícil, naquele problemão, porque os leões, trazendo para os dias de hoje, não é um animal que vai te morder, mas é uma luta grande, é um problema difícil, é um estreito, é um aperto, é uma dificuldade que você fala: e agora? Quem que vai me socorrer? Daniel lá dentro, mas Deus, ele viu a história de Daniel, ele sabia o testemunho de Daniel, ele sabia o comportamento, a conduta. Você acha que Deus lá no trono vem: olha lá meu servo orando, de manhã, de tarde, de noite, não tem como não livrá-lo desta perseguição, desta luta, deste problema. Ele quer ser fiel, ele quer ser leal, ele está em Babilônia, é o mundo aí que ele vive, mas ele não está se encurvando para a Babilônia. Ele quer viver a minha vontade, ele quer viver o meu princípio, ele não quer se contaminar. Daniel 1:8 fala, e Daniel não se contaminou com as coisas da Babilônia, com os manjares do rei, ele não se sujou em terra estranha, mas ele falou: aconteça o que acontecer contra a minha vida, eu vou orar de manhã, de tarde, de noite, posso ir para a cova, podem todos estarem contra mim, pode vir luta pesada, mas eu confio no Deus que me livra, no Deus que me dá vitória, no Deus que me dá a resposta. Ele está ao meu lado. Então não cesse de orar, não canse de orar. Olha o que diz aí em Isaías 65, versículo 24: antes que clamem, preste atenção e se alegrem com esse versículo. Você que veio nesta noite orando por algum propósito, por alguma causa, em alguma determinada área, olha o que diz Isaías 65, 24: antes que clamem, eu responderei. Aleluia. Antes de você entrar por essa porta, eu ainda não terminei o versículo. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo. Você sabia que hoje teria um culto no propósito de oração? Você estava lá no teu lar, olha aqui,
antes que você entrasse por esta porta e clamasse, e orasse, e ficasse de joelho, eu, o teu Deus, já te respondi. Aleluia, Pai. Estando eles ainda falando, aí a gente entrou hoje, dobrando nosso joelho, estamos lá, Deus, estou mais uma quinta-feira aos teus pés. Estou mais um dia porque o Senhor me permitiu estar aqui nesta noite, que senti nada sou. Estando eles ainda falando, eu já estou ouvindo. Você não está falando para a parede, você não está falando para o chão. Deus sabia do teu sacrifício, da tua dedicação, do teu esforço. Às vezes você não está nem pedindo por você, mas pelos teus amados. Crave esse versículo na tua alma. Viva antes que me clamem. Antes. Eu já estou respondendo. Porque assim eu quero fazer. E agindo Deus, quem impedirá? Quem que vai falar para Deus? Deus, Senhor não pode responder agora não. Eu, com a minha palavra, já estou falando, antes que meus filhos clamem, eu já vou dar resposta, eu já vou dar vitória, eu já vou dar solução, eu já vou fazer um milagre. Ai, quando eles entrarem na minha casa, porque eles são meus filhos, e todo filho tem saudade do pai, e esta é a minha casa. Quando eles ainda estiverem falando, eu já estou ouvindo. Aplauda ao Senhor. Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus que vai na nossa frente. Antes que venha qualquer pensamento, Deus já sabe o que você vai pedir, você vai clamar. Deus, é pela minha filha, é pelo meu filho, é pelo meu irmão, é pelo meu marido, é pela minha esposa. Você está lá no teu lar, você acha que Deus já não tinha ouvido? Ah, é, e que bom que meus filhos vieram nesta noite, mas eu já ouvi lá, eu já respondi lá no nome do Senhor Jesus. Fique com esses versículos, fique com essa palavra, viva a cada palavra. Está aflito, ore. Está com alguma angústia, alguma fraqueza, seja de manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite, aonde você estiver, seja falando com palavra ou orando em espírito e em pensamento. Deus, eu estou indo me deslocar lá para aquela situação, e o negócio está pegando fogo lá, está que nem a fornalha, já está 7 vezes mais. Mas eu creio que com Sadraque, Mesaque e Abednego se enfiou no meio do fogo, no meio da luta, eles não estavam só. Chegou o quarto homem e os livrou, e deu vitória, e deu a resposta, e mudou o quadro, e mudou o cenário. Quando os inimigos pensam que vai acabar com você, você está lá, orando com palavra ou orando em espírito. De manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite. Salmo 55, 17. E é isso que te reveste, e é isso que te dá força, e é isso que te capacita a vencer a cada luta, a cada problema, a não recuar,